Primeiro quero agradecer a Deus pela vida e saúde, estar aqui presente neste dia de sábado, 25 de dezembro, onde o mundo celebra o Natal. E nada melhor do que hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal, falar sobre o Natal. Não vou falar hoje, que é Natal, sobre a Páscoa. Então vamos falar sobre o verdadeiro significado, que deveria ser o significado do Natal, e comparar com o Natal hoje. Nós lemos na introdução, Colossenses capítulo 2 e o versículo 8, que o apóstolo Paulo diz para nós termos cuidado com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Ele nos diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vás sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isto é, nós não devemos ser enganados segundo todos os costumes e tradições, e até a inteligência e sabedoria do homem, só unicamente por Cristo. Então vamos falar sobre o Natal, mas antes, irmãos, vamos ler então a primeira profecia do nascimento de Jesus, que esse é que deveria ser o nosso Natal, o presente de Deus dado à humanidade. Vamos ver então a primeira profecia. Ela encontra-se em Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2. Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2, que está a seguir ao livro de Jonas. E o versículo 2 que nos diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Então lá em Belém, uma pequena cidade de Judá, no meio de muitas cidades, ela era a mais pequenina. Mas Deus disse, de tu, sendo a mais pequenina, de ti sairá aquele que tem o seu governo, as suas saídas, desde os tempos antigos, desde a eternidade, que era e que é Jesus. Então este é o versículo de introdução que apontava onde Jesus iria surgir. Ora, o pensamento do desejado de todas as nações, ele nos diz: a necessidade do homem quanto a um mestre divino era reconhecida no céu. A piedade e a eterna compaixão de Deus foi despertada para com os seres humanos caídos e presos ao carro de Satanás. E, ao chegar à plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho. Aquele que fora designado no Conselho Celeste veio à terra como instrutor do homem. E que, pela grande e generosidade de Deus, foi ele dado ao mundo. E a fim de satisfazer as necessidades da natureza humana, tomou ele sobre si a humanidade. Para assombro dos seres celestes, veio o Verbo eterno a este mundo como um impotente bebê. Plenamente preparado, deixou as cortes reais, aliando-se misteriosamente com os caídos seres humanos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E podemos terminar só com este maravilhoso amor e compaixão de Deus. Deus vê o sofrimento da humanidade e sabia que nós precisamos de um auxiliador, um ajudador, para restaurar o que foi perdido. Então, quando olhamos a manjedoura, nós deveríamos ver o amor de Deus para conosco. Não só à cruz do Calvário, mas desde a manjedoura, um lugar simples e humilde. Não estava lá no meio dos animais. Nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que viria para se sacrificar em meu favor. E é esse amor que realmente Ele me traz alegria e esperança. Quero compartilhar com os irmãos o versículo de Isaías 53 e o versículo 3, que fala sobre o que é que Jesus iria passar. Isto é, muitos anos antes de Jesus vir à Terra, já o profeta Isaías foi inspirado por Deus para anunciar o que esse menino que iria nascer em Belém iria passar. E o que é que iria acontecer com ele. E a pergunta é, hoje, será que não é muito diferente? Isaías capítulo 53, versículo 3 nos diz: Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores
e experimentado nos trabalhos. E como um a quem nós, os homens, escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O que está sublinhado a preto: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E no Natal será muito diferente? Vamos falar um bocadinho sobre o prometido, não é? De Belém sairia o prometido. Vamos falar então sobre o nascimento de Jesus. Sobre esse jovem casal, que tinha casado há pouco tempo, recém-casados, José e Maria. Maria devia ter os seus 15, 6, 17 anos, era muito jovem. E com o seu esposo foi de Nazaré para Belém, por causa lá dos censos, lá o Império Romano. Mas vamos então falar, vamos meditar. Hoje vamos ler muito, irmãos. Vou tentar ser breve, mas vamos então aprofundar sobre este tema. Já que muitos esquecem do verdadeiro significado do Natal, vamos nós, pela palavra de Deus, lembrar-nos. Mateus, capítulo 1, exatamente, e o versículo 18 ao 25. Eu não projetei aqui, porque eram muitos versículos, os irmãos vão acompanhar aqui e vamos ler então, capítulo 18 ao versículo 25. Coloca como título, diz lá, o nascimento de Jesus Cristo. O meu diz assim, pronto, vamos lá assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua esposa. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Então vemos aqui o relato do nascimento de Jesus. A sua esposa, Maria, né? Eles estavam comprometidos para se casar, mas ela ficou grávida. E sendo ela virgem. Mas era o que estava escrito, que a virgem daria à luz. Uma virgem não pode dar à luz, é necessário relações sexuais para que ela possa engravidar. Mas não, aqui é diferente. O prometido de Deus teria que escolher alguém, uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, que iria educar e cuidar o seu filho para Deus. Ninguém melhor do que Maria. A donzela Maria, desse jovem, ela foi escolhida por Deus. E o José diz aqui que ele era um homem justo, né? Ele, quando soube que ela estava grávida, quis romper com o casamento, né? Secretamente, vamos tratar disso. Ora, tu engravidaste, eu não quero o teu escândalo para ti, vamos resolver isto. Mas não, diz que um anjo apareceu em sonho e ela foi com José: José, não faças isso. Toma a Maria, porque o que dela está a ser gerado é do Espírito Santo. Então José assim fez, cumpriu, e foi daqui que realmente nasceu o primogênito. E diz aqui que ele não conheceu a sua mulher, isto é, ele não se deitou com Maria, ele não teve relações com Maria, até que ela tivesse dado à luz. Porque nós sabemos que Maria depois teve os seus filhos com José, que são os irmãos de Jesus, como está escrito na Bíblia. Hoje a Igreja Católica coloca Maria como uma Imaculada Conceição, em que foi virgem até o final. Não, isso é errado. Não devemos adorar a criatura, né? Devemos honrá-la, devemos que ela teve o próprio papel desempenhado no plano de Deus, mas o objetivo é focar no que dela sairia, que era Jesus. Então vamos também agora ler também uma parte desta mesma história, mas de outro relato, por outro homem. Aqui falamos pelo relato de Mateus, né? Vamos então a Lucas capítulo 2,
Nós, em Mateus, passamos para Marcos e depois de Marcos para Lucas. Não o capítulo 1, mas logo o capítulo 2, está logo nos inícios. E o versículo 1 ao 7. Vamos ver o que é que o apóstolo Lucas escreveu. O título também está lá escrito, o nascimento de Jesus Cristo. E o versículo 1 nos diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, isto é, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, isto é, os 9 meses passou para ela dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Porquê? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, o profeta Isaías dizia que ele iria ser rejeitado e desprezado na cruz, né? Mas também no nascimento não foi muito diferente. Mais uma vez, rejeitado. Não havia espaço para ele. Nós hoje, em pleno século XXI, 25 de dezembro, aceitamos tudo que o mundo oferece. Aceitamos o Natal, prendas, festas, mas Jesus continua a ser o mesmo, rejeitado. Não há espaço para ele na nossa vida, não há espaço para ele na nossa casa. Não é por acaso que o mundo está a sofrer tudo isto, porque se afasta e impede de abrir a porta ao Salvador do mundo. Mas louvado seja Deus, que não deixou esse relato desconhecido. Lá Jesus nasceu num estábulo junto com os animais, mas alguém estava atento. Vamos ver as profecias, ou vamos ver o que é que a Bíblia nos fala sobre as boas novas. Porque umas boas novas não é para ficar oculto, é para ser revelado, exposto, para que toda a gente saiba. Não é por acaso que apareceu lá uma estrela lá no Oriente e que alguém viu. Parece que o povo judeu não estava apercebido disso, né? Falavam sobre a vida de um libertador, do Messias, falavam disto, todos os sábados eles falavam isso lá na sinagoga, mas quando chegou a hora, não se aperceberam. Mas alguém se apercebeu. Vamos então ler Lucas capítulo 2, já que estamos em Lucas capítulo 2, vamos ler o versículo 8 até o 20, que nos diz assim: Os pastores de Belém, é o título. Ora, havia naquela mesma localidade pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, estamos a ver agora aqui um coro de anjos do céu, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do mesmo lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Amém.
Irmãos, vemos aqui homens simples que estavam ali no seu trabalho, a cuidar do rebanho durante a noite. E apareceu lá um anjo que trazia boas novas. Eles aparentemente ficaram assustados, né? Mas aquela glória do anjo cercou, a glória do Senhor, e trouxe as boas novas. Diz, ora, aqui em Belém nasceu hoje o vosso Salvador, que é Cristo Jesus, Senhor. Eles todos contentes, lá o anjo disse, ora, ele está assim, assim, numa manjedoura, envolto em panos, assim o encontrareis. Eles foram lá e viram o Salvador. E depois o que é que fizeram? Saíram para testemunhar do que lhe aconteceu. Ora, estávamos no campo, apareceu um anjo, veio dizer que o Messias, o prometido, foi enviado e nasceu naquele mesmo dia. Nós o vimos. Nós o vimos, nós testemunhamos isto e agora estamos a testemunhar a todos vós. E diz aqui que e todos que ouviram se maravilharam que os pastores diziam. Lindo, não é, irmãos? Estas boas novas. Deus não deixou passar isto em branco. Então foi anunciado no tempo certo as boas novas. O Natal, o nascimento de Jesus. Também está escrito em Mateus capítulo 1 e o capítulo 2 e o versículo 1 ao versículo 11. Vamos então voltar atrás e vamos ver agora o mesmo relato, mas não dos pastores, mas de outros elementos. Capítulo 2 e o versículo 1 ao 11. Tem como título Os Magos em Belém. Ora, o versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E consagrado, juntando todos os príncipes e sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram, de Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo rolo dos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Aqui não foi exatamente no mesmo instante que os pastores. Os pastores encontraram um menino envolto em panos na manjedoura lá no estábulo. Aqui não. Aqui os reis encontraram Maria na casa. É tempos diferentes. Por isso é que agora, dia 25 de dezembro, né, celebra-se o Natal e dia 6 de janeiro festeja-se os reis, né? Lá em Espanha e em algumas partes do mundo festeja-se os reis, que parece que passado 2 semanas ou que os reis encontraram o menino. Mas isso são histórias, não podemos dizer que sim ou que não. Mas o objetivo disto, irmãos, é relembrar o que é o Natal. Já que todos estamos no Natal, em vez de falar sobre nos dias 2, as prendas, o homem velhinho, vestido vermelho, as festas. É bom este momento de partilha da família, juntarem-se, comerem. Mas o objetivo é focar em Cristo, unicamente. Mas, infelizmente, tudo isto nos leva a afastar mais deste presente que Deus nos deu. Hoje, os filmes, enfim, todo tipo de publicidades levam o mundo ao consumismo, à magia, ao encanto da magia do Natal, etc. Mas esquecem-se
do que foi rejeitado, do que foi desprezado, daquele que não o quiseram receber, nem havia espaço para que ele entrasse. Infelizmente, hoje é assim. E eu relembrando mais uma vez Isaías capítulo 53, e o versículo 3 diz aqui: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Também Lucas capítulo 2 e o versículo 7 diz também, que nós acabamos de ler, que não havia lugar para eles nesta laje. Nós, um casal recém-casado, uma mulher aflita para dar à luz, ninguém o recebeu. Quem é uma mulher que aparece aí hoje a bater à porta, a dizer que está a precisar de ajuda e que vai dar à luz? Não há espaço para ti. Ali no estábulo, desenrasca-te. Não sei se é assim, não é? Mas estou a dar mais ou menos uma ideia. E hoje, como é que será? Como é que será hoje em dia? Será que não é a mesma coisa? Será que nós estamos dispostos a abrir e aceitar o presente de Deus, entrar pela nossa casa, pela nossa vida? Aceitar a Jesus como uma oferta de Deus? Sabendo Ele as nossas necessidades e o que nós precisamos? Ou estamos nós ainda no nosso mundo, paz e amor, mesmo em meio de Covid, tudo vai dar certo. Não é o que o mundo ensina? Tudo vai dar certo. Parece o inimigo. Certamente não morrerás, mas serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Parece que as palavras não é a mesma coisa lá do tempo do Éden para hoje. Não se preocupe, come e bebe que amanhã morrerás. Estão a entender, irmãos? Irmãos, eu fui pesquisar sobre o Natal no Wikipédia, que é um site da internet em que nós podemos pesquisar e fala lá muita coisa sobre a história do Natal. E chamou-me a atenção isto aqui, mas antes eu quero dizer que aqui diz assim, deixa-me passar aqui para trás para ver aqui o que é que diz aqui. Natal ou dia... Os irmãos podem ver aqui, ó. Natal ou dia de Natal, não conseguem ler, mas para não é tudo, que isto tem muita informação, diz assim: Natal ou dia de Natal é um feriado e festival religioso cristão, comemorado anualmente em 25 de dezembro, certo? Diz aqui que é um feriado religioso cristão. Mas não é bem assim. Eu quero também chamar a atenção agora a este ponto. Diz assim: originalmente destinado a celebrar o nascimento do Deus Sol, originalmente é esse o objetivo. O festival foi ressignificado pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos sobre o domínio do Império Romano e então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Ok. Já antes da Igreja Católica colocar este dia como o nascimento de Jesus, era celebrado no dia 25 de dezembro, anualmente, ao Deus Sol. Estão a entender? Isto é o que conta a história. Continuando ainda aqui. Embora tradicionalmente seja o dia santificado cristão, separado, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos, sendo que alguns dos seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãos, isto é, antes do cristianismo. Costumes populares modernos típicos do feriado incluem a troca de presentes, cartão e ceia de Natal, músicas natalinas, festas de igreja, uma refeição especial e uma exibição de decorações diferentes, incluindo árvore de Natal, pisca-piscas e grinaldas, que é isto que está aqui na imagem, visco, também é isto aqui na imagem, e o presépio, que os irmãos sabem, e também ilex, isto aqui. Além disso, o Pai Noel, não é, como se fala no Brasil, também conhecido como Pai Natal em Portugal, é uma figura mitológica popular em muitos países. Irmãos, eu não vou voltar aqui agora a aprofundar nisto. Parece que o dia 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus, mas sim a celebração do dia do Deus Sol. Sunday, né? O dia do Sol. E parece que a Igreja Católica teve a maravilhosa ideia, não sei até que ponto eles tinham isso na sua sinceridade, de dizer, não, agora não é um festival ou celebrar
o nascimento do Deus Sol. Cristo é o Sol da Justiça, vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Será que essa ideia era boa? Ora, o Carlos faz anos no dia 8. Mas se ninguém souber qual é o dia em que ele faz anos, vamos inventar e vamos pô-lo no dia 13 de janeiro, ou 13 de setembro, ou 10 de outubro. Acho que tem lógica, não? Não, claro que não tem lógica. Quando não se sabe, não se inventa. Estão a entender? Porquê? Porque isso acontece o que está a acontecer hoje. As pessoas veem e não pensam. Desculpem-me dizer isso, meus irmãos, eu fico muito revoltado com isso. Fico muito revoltado e chateado. As pessoas veem que a vacina não faz efeito, mas tomam. Porquê? Porque não podem ter a sua vida. Mas a pergunta é, vamos tomar mesmo sabendo quais não são os efeitos? Celebramos o Natal mesmo sabendo que ele não é cristão, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus? Continuamos a ensinar às nossas crianças que o Pai Natal vai trazer prendinhos e ensinar mentiras, porque quem mente é Satanás e ele é o pai da mentira. E se nós ensinamos às nossas crianças, ou se nós mentimos às nossas crianças, somos filhos do pai da mentira. Ei, irmãos. Desculpem esse tipo de violência, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. E esta hipocrisia hoje do Natal, que tudo é muito bonito, famílias tudo bonito, mas no outro dia, já esquecem do Natal, já estão outra vez chateados, já não podem ver a cara do primo ou do tio ou do cunhado, e está tudo normal. Então é tudo hipocrisia. E esqueces do verdadeiro sentido que deveria ser o Natal, que é louvar a Deus pelo seu grande amor em dar o seu filho. Hoje ninguém dá o seu filho para morrer de uma coisa que não teve culpa. Mas Deus deu para me salvar. E é isso que Deus... Irmãos, isto chama-me a atenção. A lei de Deus. Agora vamos ver se um cristão deve festejar o Natal. É porque muitos dizem, não tem mal nenhum, eu faço isto ou aquilo, mas não tem mal nenhum. Mais uma vez, aquela palavra de Satanás. É um fruto, certamente não morrerá, serás como Deus. Aparentemente o fruto não tinha mal nenhum. O problema é que hoje sofremos, envelhecemos, passamos por lutas e dificuldades e no final, para melhorar, a morte em a recompensa. É tudo muito bonito, mas era só um fruto, era só um fruto. Era só um dia hoje, Natal, dia 25, vamos passar em família, aproveitar este momento para falar de Jesus. Sim, o objetivo deveria ser esse, mas acho que deviam falar e chamar o pecado pelo seu nome. Irmãos, a lei de Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado. A lei da religião católica, que colocou o dia 25 de dezembro, que era a adoração ao Deus Sol, como o dia do nascimento de Jesus, diz assim, guarda domingos e festas de guarda. Irmãos, nós não guardamos o domingo, pois não? Um cristão, um reformista, um adventista, ele guarda o sábado. Mas o problema é que guarda parte do mandamento da Igreja Católica, festas de guarda. Então, um cristão, um reformista deve celebrar o Natal? Deve obedecer à religião católica e dizer, nós guardamos festas de guarda. Irmãos, eu tive a curiosidade de ir à Wikipédia mais uma vez e saber quais são os dias de festa de guarda. E se nós hoje estamos a guardar esses dias ou não. É que às vezes podemos estar a fazer isso por ignorância, não é? Deus ama o pecador, mas não o pecado, e ama o que é sincero. E acredito que muitos sinceros que guardam o domingo, muitos sinceros que guardam o Natal, vão ser salvos porque eles não sabiam. Certo? Eles são sinceros naquilo que receberam. Irmãos, os dias, eu vou só abreviar aqui. Dia 1 de janeiro, parece que é feriado porque é ano novo. Mas não é isso. O dia 1 de janeiro diz aqui que é solenidade à Santa Maria, Mãe de Deus. Eu não sabia disso, eu pensei que era a passagem de ano. Então o dia 1 de janeiro é feriado religioso em homenagem à solenidade de Santa Maria. E diz Mãe de Deus. Isto é uma blasfema. Deus não tem mãe. Maria foi escolhida para receber e gerar Jesus, não tornando ela a mãe de Deus, mas a mãe do Filho de Deus terreno. Ela foi mãe de Jesus, não mãe de Deus. Ela foi escolhida. Mas, diz aqui, o 6 de janeiro, que é Epifânia, que é o dia dos reis, como eu falei há pouco, o dia de reis. O 19 de março, a solenidade a São José.
a Ascensão de Jesus. O dia 29 de junho, que é o domingo seguinte solene, que é aos Apóstolos, que é a solenidade aos Apóstolos. Dia 15 de agosto, que é o feriado, né? Das férias, que as pessoas todas, o comércio fecha, em que as pessoas podem ir passar férias. Diz aqui que o dia 15 de agosto é a Assunção de Maria. Eu pensei que era as férias, que é para separar quando as pessoas estão a trabalhar e vão passarem os 15 dias de férias, mas não. Isto é em homenagem à Assunção de Maria. A Bíblia não diz que a Maria foi elevada aos céus. Não sei onde é que foram inventar isto. 1 de novembro é a seguir ao dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, né? E a seguir é o dia, não das bruxas, mas de todos os santos, né? Dia de todos os santos. O 8 de dezembro, mais uma vez, exaltação ao homem, Imaculada Conceição Maria. Dia 25, o quê? Natal. Irmãos, lembram-se? Guardai domingos e festas de guarda? Muito bem. Eu acho que um reformista faz muito bem em guardar estes dias. E dizer, não é bem assim. Nós não guardamos o domingo, mas guardamos a segunda parte do domingo, que é os dias de guarda. E nós olhamos para tudo isto e diz que é muito bonito, o Pai Natal, que é um slogan, um logotipo, uma marca da Coca-Cola, que fez esta imagem do Pai Natal, um homem gordinho, vestido de vermelho, com barbas brancas. Ele foi desenhado pela Coca-Cola para as suas publicidades. E é muito bonito. Então associaram isto à árvore de Natal, aos presentes, ao presépio, enfim. Misturaram tudo que só deu problemas de hoje. E esqueceram-se do amor de Deus por mim. Sabem, irmãos, nós quando transgredimos a lei de Deus, nós somos automaticamente transgressores e culpados e teremos que morrer. Porque a lei de Deus é tão justa, tão justa, tão justa, que aquele que se atrever a transgredir a lei de Deus, a não cumprir a lei de Deus, terá que ser morto. Ponto final. A lei da estrada diz que se eu for a mais 120 na autoestrada, apanho multa. Estão a entender? E se eu for apanhado pela autoridade a 150, estou tramado. Eu vou pagar a multa e se calhar ainda fico sem a carta. Mas a lei continua. A lei agora não vai ser, eu já comprei a lei, já paguei multa, agora posso andar a partir de agora, posso andar a 120, 130, até eu comprar um carro mais potente para andar a 300 km/h. Será que é assim com a lei de Deus? Porque Jesus cumpriu, agora aboliu a lei? De maneira nenhuma, né? Eu já falei isso em outros temas. Só que hoje, eu quando olho para esse sacrifício e vejo o lugar onde deveria estar Cristo, está uma tradição humana de prendas e falsidades, hipocrisias. E mais uma vez rejeitam e desprezam aquele que foi o mais desprezado de todos os homens. O inimigo tem feito tanto trabalho, de tal maneira, a desviar Cristo do foco. Deus já cumpriu o propósito, porque Ele prometeu que no tempo determinado iria enviar o seu Filho ao mundo. Está aqui escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez isso por minha causa. Ele já cumpriu, porque o menino nos deu, o menino nos nasceu. Ele cresceu e foi injustamente condenado. E pagou a minha dívida. E ressuscitou ao terceiro dia e foi levado ao céu. Deus fez a parte dele. Ele cumpriu, Ele prometeu, Ele cumpriu. Agora falta eu fazer a minha parte. Será que eu continuo na mesma vida de Senhor, não tem espaço para Ti aqui, na minha casa, no meu coração, na minha vida? Há ali um lugarzinho ali no cantinho, ali junto com os animais. Pode ser que eles o recebam, né? Quando Jesus foi crucificado, nós não fizemos dele caso algum. Muito pelo contrário, nós o julgamos e condenamos. Crucifica-o. Não temos rei senão César. Hoje estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Será que nós, como um povo, deveríamos celebrar este dia? Se este dia não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, muito pelo contrário, já era celebrado antes de Jesus até vir à Terra, porque isto é uma tradição ao Deus Sol. Sabemos lá desde quando e qual foi a origem de tudo isto. Mas mesmo assim, sabendo que isto não tem origem no nascimento de Jesus, só que porque mudamos algumas figuras e colocamos que Jesus nasceu no dia 25, já devemos então celebrar o nascimento de Jesus? Não.
Eu acho que não. Nós devemos aproveitar cada momento em que o espírito de gratidão, o espírito de troca de presentes, em que a família está unida, de falar do amor de Deus. Sim. Agora, devemos testemunhar e dizer assim, não, eu não guardo domingos, eu não guardo festas de guarda, eu fui comprado por preço. Porque eu transgredi a lei, eu deveria pagar essa transgressão da lei. Mas Jesus disse, Pai, não faças isso. A tua ira não caia sobre o Carlos. Caia a tua ira sobre mim. Eu pagarei o preço de transgressão do Carlos. Eu vou carregar a cruz que o Carlos devia carregar. Eu vou morrer no lugar do Carlos. Porque eu o amo. Porque se fosse preciso eu fazia isso outra vez. Irmãos, ou eu continuar na escravatura das tradições, dos enganos, e até compactuar com os enganos, ensinar aos meus filhos, ou aos meus netos, não sei, né? Ou aos meus sobrinhos, também não sei. Não, o Natal é muito bonito, se te portares bem, vais ter uma prenda, o Pai Natal vai em tornó, lá com as suas renas, lá para o ar, nem sei como é que um tornó anda no ar e renas também no ar. E vai entrar para a chaminé e vai trazer uma prenda para ti. Pede o que quiseres. Isso é muito bonito, não é? Só que eu acredito que isso não é da vontade de Deus. Isso não é da vontade de Deus, irmão. Então o objetivo é a todos os cristãos, não digo ao mundo. O mundo, irmão, já faz isso e na sua ignorância acredito que são sinceros. Mas àqueles que tenham conhecimento, àquele que tenha luz, eu vou falar a nós reformistas. A nós reformistas. Deveremos celebrar o Natal? Então, é o seguinte. Aqueles que celebram, eu posso dizer, ora, sejam hipócritas, enganai-vos a si mesmo e festejai o Natal, que isso agrada ao diabo. E se nós estamos aqui para fazer a obra do diabo, estamos aí muito bem. Se Deus nos libertou, por que é que vamos ser de novo escravos e voltar aos enganos? Nós temos que falar o pecado pelo seu nome, o que é verdade e o que é mentira. O resto, Deus proverá. Irmãos, também celebrei muitas vezes o Natal. Quantas vezes eu não queria prendas? Quantas vezes eu não dava prendas? Passávamos aflições até, à última da hora, correr ao supermercado ou onde for, às lojas, para comprar os últimos presentes. Que escravatura, irmãos. Que stress que nós passamos por causa dessa situação. É muito bonito? É. Mas Deus era honrado no meio disto tudo? Cristo era exaltado no meio disto tudo? Consumismo é exaltado. O mundo é exaltado. E mais uma vez, Cristo rejeitado. Eu nunca fiz um tema sobre o Natal. E hoje, dia 25 de dezembro, Deus proporcionou-me esta mensagem. E que quem ouvir esta mensagem no futuro, na internet, possa ser sincero e dizer, Senhor, se estas coisas são verdades, mostra-me. Porque eu posso estar aqui a enganar-vos também. O apóstolo Paulo no início disse para que ninguém vos engane com essas sutilezas, essas tradições. Mas que a palavra de Deus nos fale ao coração e nos mostre o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Porque a Bíblia não nos diz o dia em que Jesus nasceu. E eu acredito que se nós aventurarmos e dizermos Jesus deve ter nascido no dia 25, nós não estamos a ser sinceros nem verdadeiros. Porque estamos a supor. Mas o facto de supor não quer dizer que foi. E quando nós dizemos que foi no dia 25 de dezembro, nós estamos a ir contra aquilo que assim diz o Senhor. Deus nos ajuda a compreender qual é a sua vontade e aproveitar cada oportunidade que o mundo nos dá para testemunhar de Jesus. E que esse testemunho seja visível na nossa vida, na nossa maneira de falar e que possam mostrar e mostrar ao mundo que Deus nos amou e nós somos libertados pelo sangue de Jesus. Por isso nós não festejamos nada disso. Que Deus nos ajude realmente a compreender e a santificar os dias que Deus escolheu para santificar e honrá-lo neste mundo, porque estamos aqui só de passagem. Deus nos ama, Deus ama de tal maneira o pecador, a sua misericórdia, elas são a causa de ainda estarmos vivos. Ele faz o sol nascer sobre os bons, sobre os maus, a chuva cair sobre os justos e injustos,
porque Ele não faz exceção de pessoas. Ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade e a verdade, ela nos liberte para que possamos ter uma nova vida em Cristo e passarmos ainda nesta vida com a esperança de que Ele um dia vai voltar e terminar com todo o engano, com toda a mentira, com todo o sofrimento do pecado e que nós todos possamos fazer parte e estarmos lá. Amém? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.